Bom pessoal, olá a todos. Bom pessoal, aqui é o seguinte, entendeu? Algumas pessoas comentaram nos comentários, mais de uma, acho que foi umas 4 ou 5, para mim fazer um vídeo sobre Hebreus, né? Nessa sériezinha do dízimo que eu tô analisando aqui no canal. Só que eu realmente não entendi muito bem, entendeu? Porque eu não sei o que os pastores usam para validar dízimo em Hebreus, para receber dízimo. Então eu tô sendo bem honesto com vocês, que eu não frequento igrejas, eu não sou cristão. Eu não sei exatamente qual versículo eles usam, mas eu achei aqui dízimo em Hebreus. A gente vai dar uma analisada aqui junto, tá? Agora, se for outro versículo, algo mais específico, quem for cristão ou ex-cristão, que quiser comentar nos comentários, eu agradeço, porque eu tô meio perdido aqui. Eu não sei exatamente o que eles usam em Hebreus para validar o recebimento de dízimo. Mas vamos lá. Aqui em Hebreus 7 fala assim. Inclusive, só uma curiosidade, alguns acreditam que esse capítulo é uma adição ao livro, tá? Mas vamos lá. Porque este Melquisedeque era rei de Salém. Então aqui ele está falando de Melquisedeque, tá? Aquele que aparece em Gênesis 15, eu acho. Mas enfim, está lá em Gênesis. Sacerdote do Deus Altíssimo. E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. E o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo. Bom, aqui nós temos um probleminha aqui, né, pessoal? Porque Abraão não deu dízimo, tá? Nenhuma versão da Bíblia traz o nome de Abraão. Mas como eu já tenho um vídeo sobre isso, eu não vou me focar nesse ponto. Mas para quem quiser, eu vou tentar lembrar e deixar aqui na tela final desse vídeo, onde eu mostrei e provei que Abraão não deu dízimo para Melquisedeque. Na verdade foi o oposto. Foi Melquisedeque que deu dízimo para Abraão, tá bom? E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça. Porque Tzadeque, né, é justiça em hebraico, né? Então o nome de Melquisedeque parece um título. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Porque Salém parece que tem a mesma raiz da palavra Shalom, que é paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida. Quem é esse cara? É um deus? O cara não teve pai, não teve mãe? Como é que ele nasceu? Então aqui já um pouco é a visão do autor de Hebreus, tá? Que é meio maluquinho. Mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui também é outro equívoco do autor de Hebreus, né? Porque ali o dízimo de Abraão não era um dízimo religioso, né, sacerdotal. Ali era despojo de guerra. Tanto que ele fala aqui, ó, matança dos reis, ó, matança dos reis. Então não tem nada a ver com culto religioso, tá? Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Bom, aqui ele acerta quando ele fala que eram despojos, então não era um dízimo religioso. Mas não foi Abraão que deu o dízimo, tá? Isso aqui é um equívoco do autor de Hebreus, tá? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo o quê? Segundo a lei, a Torá, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, será que é isso que os pastores usam? Esse versículozinho final aqui, que fala que os filhos de Levi podiam tomar os despojos do povo, receber os dízimos do povo? Mas aí a gente entra naquela velha questão, né, pessoal? O pastor não é levita. Ah, mas o pastor é um sacerdote de uma nova aliança, amadinho. Será? Vamos ver aqui. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Que a lei lá de Levítico, lá do sacerdócio, ela não trouxe perfeição nenhuma. Então, para isso, Deus levantou um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote que não era levita. E quem que é esse outro sacerdote que ele está falando? É o próprio Jesus. Então, não é os pastores, seria Jesus. Aqui, ó, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. O que ele está dizendo? Que Jesus era sacerdote, mas ele era da tribo de Judá, sendo que a tribo de Judá não tinha o sacerdócio. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está citando equivocadamente um salmo de Davi, mas enfim. Mas ele está se referindo a Jesus, ó, você é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7,19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então o que ele está falando? Que a lei não trouxe perfeição nenhuma. Então, se o dízimo era uma coisa da lei, e a lei não aperfeiçoou nada, por que os pastores mantêm esse sistema de dízimo? Eles não tinham que manter o sistema de Cristo? Fica uma pergunta para reflexão. Aqui, ó, que ele fala aqui, ó.
De tanto melhor aliança, Jesus foi feito um fiador, ou seja, uma outra aliança, não a aliança lá da lei dos dízimos. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, os levitas, tá? Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ele está criticando aqueles sacerdotes que recebiam os dízimos. Ele fala que Jesus fez uma nova aliança, e Jesus é um sacerdote melhor dessa nova aliança. Ele já fez um sacrifício perpétuo. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo povo. O que ele está dizendo aqui? Que os sacerdotes lá de Israel, eles ofereciam sacrifícios pelos pecados do povo e deles, né? Aquelas ofertas de animais, etc. Então Jesus foi feito um sacerdote melhor, que não precisava mais desses sacrifícios. Então praticamente o autor de Hebreus está dizendo aqui, pessoal, que Jesus aboliu os dízimos, porque ele já fez um sacrifício perfeito. Porque isto ele fez aqui, Jesus, uma vez, Jesus fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então Jesus já fez um sacrifício para acabar com os sacrifícios, segundo o autor de Hebreus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho, perfeito para sempre. Então Jesus já ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito. Então esses sacerdotes aqui que ele chama de homens fracos, eles não eram para existir mais, segundo a visão do autor, porque a lei não aperfeiçoou nada. Então Jesus já foi lá, já fez um sacrifício por ele, pelo povo, que nele menciona aqui, primeiro pelo povo, depois pelo sacerdote. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelo povo. Então Jesus já fez um sacrifício por ele mesmo e pelo povo. Então eu não entendi realmente, pessoal, eu estou sendo bem honesto, eu não estou sendo nem sarcástico nem zombando, eu não entendi realmente qual é a justificativa de Hebreus para receber dízimo, sendo que o autor de Hebreus está falando exatamente o oposto. Ele está descendo a lenha na lei de Moisés, dizendo que a lei de Moisés não aperfeiçoava nada, que aqueles sacrifícios não valiam nada, que Jesus já fez um sacrifício perfeito. E para finalizar, eu coloquei aqui a imagem do Templo de Salomão, porque aqui no capítulo 9 ele fala algo interessante, né? Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Aqui eu acho que seria mãos humanas, que nem a gente vê lá em Atos, no discurso de Estevão. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então é curioso, né, que segundo a visão do autor de Hebreus, Jesus ele era um sacerdote no céu e ele entrou num santuário no céu. Jesus não entrou num santuário feito por mãos humanas. Então como é que hoje em dia esses homens fazem esses templos aqui magníficos, faraônicos, para Jesus, se a própria Bíblia deles fala que Jesus já entrou no santuário lá no céu? Por que esses templos recebem sacrifícios, ofertas e dízimos, se segundo o próprio autor aqui de Hebreus, Jesus já fez um sacrifício de uma vez por todas? Foi o sacrifício perfeito, ele oferecendo-se a si mesmo. Então realmente eu não entendo. Agora, se algum cristão ou ex-cristão quiser comentar nos comentários o que exatamente eles usam de Hebreus para justificar o dízimo, eu posso até fazer um outro vídeo analisando, mas realmente eu não entendi, tá bom? Então tá aí, pessoal, quem puder dar um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance e engajamento, tá? Obrigado por ter assistido, paz a todos.